E estamos de volta com mais um Pode Construir, o podcast da construção civil, um oferecimento da Baceifer, aço para a sua construção. E hoje a gente tem aqui o Ocimar Bula. É isso mesmo? Bula é um sobrenome de que origem? É italiano. Italiano, Bula. Bula! Eu sou a quinta geração. Quinta geração dos Bulas? Quinta geração de Bula. E os Bulas, eles, né, é a bula da construção, porque aqui no Brasil, bula, pra mim, é a bula de remédio. Você olha ali é mais ou menos os ingredientes, né? O procedimento de como construir os correto. Os prós e os contras daquilo que você vai ingerir, daquilo que você vai mandar para dentro. Agora, no seu caso, você é a bula da construção. Da construção civil, é isso aí. E há quanto tempo já você está nessa história? A nossa empresa tem 10 anos, Ed. Vai fazer 10 anos agora em agosto. Uma década. Uma década de luta, de briga, de bons parceiros, de bons projetos, de grandes amigos que nós fizemos amigos e clientes que nós fizemos ao longo desses anos aqui. E a tua construtora, como é o nome dela? Nossa construtora chama MLB. MLB. MLB, que é em homenagem a meus 2 filhos, que é o Matheus e o Leonardo, e B de Bula, que é nosso sobrenome. Então, nossa responsabilidade sempre aumenta porque você já tem o seu nome inserido no nome da empresa. E você botou os 3 aqui, né? Exatamente. Não é nem um nome, né, complexo aqui, com nome e sobrenome, né? São os 3 aqui tudo mesmo. Tudo amarrado. Nossa empresa é uma empresa que a gente se honra muito dela ser muito familiar. Trabalho junto com os meus filhos, junto com a minha esposa. Então, uma empresa que tem muitos valores familiares. E como é que começou a MLB? Você resolveu construir para vocês primeiramente, gostou da ideia, falou, vou trabalhar com isso aqui, como é que foi? Na verdade, eu vou contar um pouquinho da minha história, que está bastante ligada à história da MLB também. Eu sou um ex-executivo da indústria automobilística. Veio do ramo de automóveis para imóveis. De automóveis para a indústria da construção civil. E eu sempre vejo nas grandes dificuldades as grandes oportunidades. E muitas pessoas, amigos meus, que construíram aqui em Sorocaba, sempre me disseram: pô, tenho muita dor de cabeça, pô, isso é muito difícil, não dá, essa mão de obra é complicada. E eu fui digerindo isso. Onde as pessoas viam problemas, você via oportunidades. Eu vejo oportunidades. Até hoje, né? Isso né? Eu também gosto de ver as coisas dessa forma. Sempre vejo oportunidades. Se a gente vê problema como oportunidade, tá lotado de oportunidades. Exatamente. Agregado a uma região metropolitana de Sorocaba, que o PIB é quase do tamanho ou maior que o Uruguai. Que é maior que a República Dominicana. Eu falei... Nós estamos numa região muito rica. Privilegiadíssima, né? Com uma infinidade de condomínios e com grandes dificuldades de mão de obra e de empresas. Lógico que tem empresas muito boas que são concorrentes nossos, mas com uma procura muito maior que a demanda de boas empresas. E eu falei, isso está me cheirando uma grande oportunidade. E há 10 anos atrás nós montamos a MLB. Começamos devagarzinho, fazendo pequenas casas, e de lá para cá são 10 anos de prédios, de grandes empreendimentos, de condomínios horizontais. Hoje nós temos o lançamento nosso agora atual, o Alfa Versalhes, um empreendimento ali ao lado da Padaria Real da Afonso Vergueiro, 15 andares, com apartamentos de 112 metros quadrados, 3 suítes, lazer completo. Então nós sempre procuramos fazer alguma coisa diferente ou a mais do que hoje o mercado pratica, né? Sair um pouco do comum, né? Senão você tem o mesmo resultado que todos têm, né? E nós sempre buscamos a excelência nos nossos empreendimentos. Então nós entregamos, pra você ter uma ideia, alguns detalhes pequenos, nós sempre fortalecemos muito
muito a parceria. Eu costumo dizer que eu demoro muitas vezes para casar, mas depois que eu caso também eu não quero Não me separa separar. mais, né? Eu não quero me separar. E uma dessas parcerias é com a Baseifer. A Baseifer é nosso fornecedor de aço desde sempre. Pois é, a né? gente está falando aí da Baseifer como uma das empresas que elas vendem e comercializam a base, né? Exato. Os pilares de uma Exato. obra. Exato. E ela também está fazendo a base aqui, o pilar do Pode Construir, porque ela que está financiando e está fazendo com que a gente realmente comece esse projeto que tem como finalidade discutir a construção civil aqui nessa região tão rica Sim. e próspera que é a região metropolitana de Sorocaba. Então a gente acredita no projeto e de conhecer, né, pessoas que estão aí participando da construção civil ativamente para a gente poder começar a abordar os problemas, Sim. oportunidades que essa região está oferecendo. Né? E durante esses 10 anos aí de MLB, o que foi mais difícil na sua carreira aí de construtor? Eu sempre, nos nossos projetos, né, como eu trago muito uma cultura oriental, assim, de ter trabalhado com grandes montadoras, Toyota, então nós planejamos muito. O que nós somos um pouco diferente é o nosso planejamento. Nós planejamos muito para que durante a execução você não tenha problemas. Né? Então, o nosso planejamento, quando nós soltamos um projeto, é para não ter problemas. Ele está tão bem solidificado. Bem planejado. Exato. A gente conversou em episódios anteriores, realmente, que o planejamento, acho que é a base para você realmente fazer uma construção, né, sem ter dor de cabeça. É porque o retrabalho, né, ele não é pago, ele não é... Ele onera muito tempo, desgaste de relacionamento. Eu nunca posso dizer que nós não temos problema. Nós temos problema. Mesmo planejando, a gente tem problema. Agora imagina sem planejar. Mas o importante é você, na sua empresa, você ter uma sistemática eficaz de resolver seus problemas. Né? E é isso que eu trouxe muito da indústria que eu trabalhei e estou implantando dentro da nossa empresa na MLB. Processos. Exato, né? Processo. Já tinha ali para fazer um automóvel. Muito, de tudo, né? Desde a fabricação até a distribuição. Né? Muito treinamento. Né? Nossos técnicos hoje, vou dar um exemplo do encanador. Eu tenho um contrato com a Tigre, então a Tigre treina. E eu sempre achei, eu tenho alguns amigos, né, que a gente faz ao longo da vida, né? E eu sempre, outro dia, conversei com um cara da Tigre, eu falei, cara, o seu produto é maravilhoso. A sua qualidade do seu produto é alguma coisa insuperável, parabéns e tal. Só que você não treina o cara que faz, o instalador. A hora que dá um problema, ninguém lembra do instalador, lembra da marca. Lembra da marca. Né? Então, nossos técnicos são treinados por engenheiros da Tigre para que eles executem o trabalho para que não dê retrabalho e que tenha a qualidade que os nossos clientes esperam. Como da Baseifer. A Baseifer treina os colaboradores para que executem o trabalho dentro da qualidade que o produto exige e não fazer alguma coisa de qualquer jeito, tal, que você vai ter problema. Porque na área da construção civil você não tem só o produto, né? Então, assim, principalmente o manuseio dele, Exato. A construção em si. Então você usa o produto, mas você depende muito do prestador de serviço. Exato. Da mão de obra que está manipulando esse produto. Né? E o que diferencia muito é o treinamento que você dá para esses funcionários, né? Você está valorizando a pessoa, o profissional, o seu produto e a satisfação do seu cliente. Então você só tem a ganhar. A gente já discutiu aqui no programa a dificuldade de mão de obra, de formação, de jovens interessados na construção. Né? Você também sente isso? Eu sinto, mas eu busco nas universidades, garotos, os top 10 de cada turma, eu tento buscá-los, conversar com eles, explicar as oportunidades que ele tem e eu pego esses talentos e levo para a nossa empresa. Então eu tenho, assim... E você vai buscar em que área, assim? Civil.
Na área da construção civil mesmo, né? Exato. Engenharia civil. Exato. Então, eu coloco estagiários, coloco sempre e vou identificando potenciais. Exatamente. Vou identificando potenciais para que eu possa garantir o futuro da empresa, né? Porque o futuro da empresa, você pode comprar o que você quiser, o equipamento que você quiser, mas se você não tiver a mão de obra qualificada, você vai ter problemas. Né? E uma obra ainda, você está mexendo ali com o sonho da pessoa. Exatamente. Né? Então, se você falhar, errar, às vezes não é no começo, né? Às vezes lá, daqui a 10, 15 anos, você vai sentir as consequências de um profissional despreparado, né? Naquela hora de fazer aquele pilar, né? Ou aquela parede. Na verdade, você nem vai saber quem foi que fez, né? Você vai vai saber que o problema é seu. Mas o problema é seu, que agora que você comprou, pagou por aquilo. E esses problemas sempre custam muito caro, né? Sim. Um problema que você identifica, eu posso mensurar alguma coisa desse tipo. Um problema que você identifica no projeto talvez custe uma dezena de reais. Na obra já são algumas centenas de reais. E quando você executa e entrega para o cliente, você vai reparar, são alguns milhares de reais. Né? Fora, né, a reputação da empresa. Exatamente. Porque para você construir realmente uma imagem, às vezes é muito mais do que 10 anos. Né? Não tenha dúvida. Agora, para destruir, não tenha dúvida. Então muito você vai rápido. pegar uma obra aí, um prédio que tem rachadura e tudo mais, já vão começar a falar. Aquele cara, aquele morador, aquele que comprou um imóvel desse que deu problema, ele jamais vai comprar e vai falar para mais uns 10 que aquela construtora não e é nunca boa. Vai te indicar. Vai te indicar negativamente. Vai te indicar ao contrário, né? Isso é o início de uma ruptura de uma empresa. Né? Então você tem que trabalhar muito na satisfação, e nós enxergamos com treinamento e com a mão de obra qualificada por nós, treinada por nós, é que nós tentamos resolver e minimizar esses problemas, mas principalmente com planejamento. Nesses 10 anos de projetos aí, você já construiu de tudo? Já fizemos casas em condomínio, prédios, condomínio horizontal, já fizemos quase tudo. O que foi mais prazeroso e o que foi mais difícil nessa estrada? O prazer é sempre o próximo, né? O prazer é o dia de hoje, que eu vou lá, olho a nossa obra. É o atual, é o presente. O atual sempre me dá muito... Por isso que o presente é sempre o presente, né? O presente é o presente. Isso me dá muito prazer, né? O passado me dá satisfação, mas o prazer é hoje que me dá eu olhar, ver aquilo saindo do solo, subindo e agregando e vendendo e vendo clientes satisfeitos conosco, e isso me dá uma satisfação e uma motivação muito grande para nós continuarmos nesse caminho. E as dificuldades nessa estrada aí? Olha, já passamos assim por você falar que não teve aí... Não, temos dificuldades no nosso dia a dia, né? Mas eu sempre digo assim, toda dificuldade ela é um aprendizado. Se você encarar a sua crítica, a crítica à sua empresa, a crítica ao seu trabalho como uma oportunidade de melhoria, e você agradecer muitas vezes aquele cara, aquele cliente, aquela pessoa que está fazendo uma crítica ao seu trabalho, e você encará-la como uma oportunidade de melhoria, você vai conseguir uma evolução. Então toda crítica, todo problema, nós sempre quase uma consultoria gratuita, né? Exatamente. Então, eu tive problemas para resolver em apartamentos que nós entregamos, mas nós nunca nos omitimos de... não, o problema não é meu, o problema é de uso. Não, nós sempre resolvemos o problema, sempre. Se a culpa é minha ou é sua, nós verificamos depois. Mas você vai sair satisfeito. O problema vai ser resolvido. Né? Isso muitas vezes é o que ganha realmente, como você colocou no relacionamento, né? É o que ganha o cliente, né? É isso. É o que mantém ele fiel e atento até a outros projetos, aos próximos projetos que você vai fazer. Eu costumo dizer que os meus maiores vendedores são meus ex-compradores, né? Sim. Porque eu não tenho receio nenhum de vender um apartamento e te entregar o apartamento, aquilo que você comprou, e te ligar e perguntar: você não tem nenhuma indicação para me dar para uma próxima venda?
né? Eu não tenho receio, graças a Deus, nós temos um relacionamento muito bom com os nossos clientes e muitas vezes isso acontece. Você já até deve ter clientes que já veem você como investimento e já perguntam, não tenha dúvida. Qual que é o próximo? Não O que tenha vem dúvida. por aí, Ocimar? O que você vai lançar? Não tenha dúvida. Nós lançamos agora o Alpha Versailles, são 60 apartamentos. Nós estamos falando de um VGV de mais de 45 milhões e em 2 meses, indo para o 3º mês de lançamento, nós já temos quase 60% vendido, mas muito mais indicado e para amigos, parceiros, compradores. Já para esses que já têm um relacionamento com você, né? Exato. E agora já o que sobra e fica para o mercado comprar e aproveitar a oportunidade. Exato, isso dá uma satisfação muito, muito grande para nós e faz nós da MLB corrermos com os novos lançamentos, né? Sim. Nós temos um lançamento previsto para esse ano aqui, talvez aí no 2º semestre, lá na Vila Hortência. São 96 apartamentos. Esse você não lançou ainda? Esse eu não lancei, mas esse nós estamos preparando para ser quase um resort. Ô, louco, lá dentro. Resort lá na Espanholada. Lá na Vila verdade. Um abraço lá para aqueles que moram lá na Vila Hortência. Já vivi lá. Vai chamar um lugar Sevilha. Muito bacana. Sevilha, eu tive agência lá na rua Sevilha. Vai se chamar Alfa Sevilha em homenagem aos espanhóis que colonizaram e que vivem naquela região lá. Vai colocar um resort. Talvez vai ser então um dos projetos e uma das obras mais completas ali daquela região. Sim, sem dúvida nenhuma. Nós fizemos uma pesquisa muito grande, contratamos uma empresa que pesquisou para nós o que os moradores ali queriam. Né? E isso idealizou, mas muito em breve eu vou divulgar isso para vocês, prometo para vocês com exclusividade. A ideia aqui do Pode Construir também é essa, é mostrar como que a construção vem evoluindo, vem crescendo. Esses 10 anos são aqui na região metropolitana? Então, assim, e mostrar principalmente aqui na região, que às vezes a gente vai abordar aqui a região metropolitana de Sorocaba, mas a gente sabe que os problemas e as oportunidades que aqui existem, elas também podem existir no Brasil inteiro, né? Sem dúvida. Então, os assuntos que a gente pretende discutir aqui, a gente também pretende ampliar isso para uma discussão até nacional, né? Porque a gente sabe que faltam espaços para discutir a construção civil, né? E o Pode Construir, ele chegou para isso, para a gente trocar essa ideia, falar sobre as dificuldades, para conhecer as empresas que hoje estão fazendo, né? E principalmente para aqueles também que querem comprar um imóvel, que querem, né, pesquisar, que já estão aí, para conhecer as pessoas que estão por trás dessas obras, que realmente cuidam ali com carinho, que fazem esses projetos saírem do chão, né, até o teto. Né? Para nós é um prazer muito grande estar aqui com vocês, agradecer de novo o pessoal da Baseifer, que nos deu essa oportunidade junto com o podcast. Muito obrigado, estamos à inteira disposição. E você estava comentando antes da gente abrir e começar a gravar aqui que você está deixando agora na mão dos filhos, é isso? Eu estou passando, eles estão em processo de formação, né? O Matheus e o Leonardo, eles têm que idade? O Matheus está com 27 anos e o Leonardo com 23. Jovens. Jovens, realmente, com uma visão... Eles fazem, eu só acredito em carreira horizontal. Então, para você saber, eu tenho o costume de dizer que antes de você aprender a mandar, primeiro você aprende a obedecer. Você nunca vai mandar bem se antes você não obedecer bem. E é a disciplina que torna, e a repetitividade com disciplina que torna um homem de sucesso, com caráter, com tudo. Então, eles passaram em obras, eles acompanham a obra, eles entendem o que é uma obra, para que um dia eles possam ter o conhecimento necessário para produzir uma obra, para gerar uma empresa com responsabilidade social, com responsabilidade econômica, com responsabilidade aos funcionários, para que não é só o poder econômico que valoriza uma empresa, é o poder social, é a satisfação dos funcionários, é a satisfação dos clientes. Que legal, tudo isso junto que você monta uma grande empresa. E são esses valores. Nós somos uma empresa muito cristã, que dá muito valor à família, e que nos leva, e é com esses valores inegociáveis, são os pilares da MLB, que meus filhos estão seguindo
o caminho que eu trilhei também, né? Que gostoso, uma satisfação para você, porque realmente a gente ter os filhos ali assumindo, né, de alguma forma, alguma coisa que é nossa, e dando sequência ali à profissão, ou de alguma forma construindo da mesma forma, é uma satisfação. Antes eu passei os dois por coaching, para eles saberem treinamento também, que né? Não é fácil, a vida não é fácil, a vida não é só de alegrias, a vida é de tristezas e de ensinamentos que você tem que aprender na dificuldade para você saber. E a sua filosofia, né? Começar a enxergar nos problemas as oportunidades. Exato, né? Exato. Porque problemas todo mundo tem, né? Para você ter uma ideia de recentemente agora, uns 8 meses atrás, da grande dificuldade que nós temos em comercializar nossos imóveis, nós montamos uma imobiliária. Mas os primeiros corretores não eram corretores. Um era pastor evangélico, o outro era motorista de ônibus. Então eu sempre disse, eu contrato caráter e treino as pessoas. Porque não adianta você contratar um profissional sem caráter. Você só vai perder tempo. Sem dúvida nenhuma. Todos os nossos funcionários são pessoas de caráter irretocável. Você contrata boas pessoas e depois forma bons profissionais. Bons profissionais. Demanda tempo, às vezes demanda muito investimento, tempo, tudo, mas você Isso dá outro bate-papo aqui, como encontrar essas boas pessoas, né? Como você falou, vai na universidade, faz uma caça a esses talentos, mas encontrar boas pessoas é complicado, hein? Eu digo para você que na nossa equipe tem 2 ex-dependentes químicos, que então nós não temos preconceito nenhum, que são pessoas assim extraordinárias, vendedores extraordinários, né? E que não tem nenhuma vergonha do seu passado, mas tem muito orgulho do futuro. Que o passado realmente a gente é feito dele, né? Sim. Então se a gente souber, como você mesmo citou durante a entrevista aí, que se a gente souber aproveitar as dificuldades e transformá-las realmente em virtudes, né? Sim. Você já vem com uma base, eu não quero errar de novo, né? Sim, sem dúvida. Então você encontra o local realmente para poder acertar, né? E que motiva você a fazer certo, você não tem como errar de novo. Então você vai só crescer e evoluir, né? Se você valoriza bastante o ser humano, se você valoriza os profissionais. Para você ter uma ideia, ontem começou um treinamento com 17 corretores nossos. Não só corretores, pessoas de vendas, como você se tornar o melhor vendedor. E nós investimos muito em treinamento. Muito bem. Parabéns. Eu costumo dizer que as pessoas, né, a grande maioria, se você me permite dizer, uma opinião pessoal minha, eles não sabem vender. Você quer me vender alguma coisa, mas primeiro você tem que se vender. Depois você tem que vender a idoneidade da sua empresa. Terceiro, você vai me vender aquilo que você quer me vender. Você quer de fato vender. Porque se eu não confiar em você, eu não vou comprar. É isso aí. Né? Então a gente conversou aqui com o Ocimar, uma conversa muito gostosa, né? O Ocimar, tenho certeza que vai participar muito. Como a gente já explicou aí nos outros episódios, o Pode Construir está só começando. Então tem muitos assuntos que a gente vai abordar e acho que um deles é esse, né? A caça por talentos, profissionais para trabalhar na área de construção, esses valores que você coloca na sua empresa. Meus parabéns, porque não se vê isso hoje em dia em qualquer empresa. A coisa se tornou muito no automático, né? Então industrial, um processo que às vezes deixou um pouco esses valores de lado e às vezes a gente também entende porque que muitas empresas não têm sucesso, né? Porque às vezes larga os valores e parte para querer só o dinheiro, só o sucesso a qualquer preço e depois não conseguem sustentar, né? Agora, esses valores, como eu falo, são pilares. Numa próxima oportunidade, agradeço muito, mas numa próxima oportunidade, se você me der, eu te digo como que nós retemos os valores. Viu? Não tenha dúvidas que você vai participar mais vezes, a gente vai discutir isso aí, as pautas elas vão surgindo porque tem muito assunto para a gente conversar sobre a construção civil aqui em Sorocaba, em toda a região metropolitana. E eu tenho certeza que você vai ser uma presença marcante aqui no Pode Construir. Agradeço muito a oportunidade, agradeço ao Vazerfer, agradeço a você. Foi muito simpático. Imagina, a tua entrevista me deixou muito à vontade. A gente que agradece aqui. E se você pensa como Ocimar,
pode construir. Pode construir, exatamente. Pessoal, muito obrigado, um prazer estar com vocês. Muito obrigado, Ocimar. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Ed.